meus amados irmãos, que a graça e a paz, que vem unicamente da parte do nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar e inundar em cada um de nós, nos fazendo semelhantes a Cristo cada vez mais, a cada dia, nessa crescente jornada rumo ao reino de Deus. Amados, vamos iniciar agora a nossa lição bíblica diária, hoje, segunda-feira, dando continuidade à nossa lição semanal, a lição 19, que tem como título Fracasso versus Fraqueza, né? O fracasso versus a riqueza, né? Fracasso versus riqueza. De um lado está o fracasso, que é a fraqueza, do outro lado está a riqueza, que pode ser entendido como vitória, como conquista, né? Ontem nós estudamos, abrimos aqui a lição, iniciamos a lição, mostrando no verso 12 do capítulo 11 de Romanos, Paulo dizendo que o fracasso dos judeus como nação, como etnia, né, com quem Deus fez uma aliança, significava a riqueza dos gentios, das outras etnias, né? Também vimos quando Paulo diz que ele deixa bem claro que estava falando dos gentios, né? Já que ele era o apóstolo dos gentios e estava exaltando o seu ministério, confirmando o seu ministério, né? Até porque ele não ia falar contra si mesmo, negar a sua missão, né? Ninguém faz isso, porque já que ele acreditava piamente, e era verdade, que ele participava do ministério da verdade, né, de Cristo. Deixando claro que ele não está aqui falando mal de ninguém, está apenas exaltando o seu ministério, que é o ministério de resgate e salvação dos gentios, né? E ele está mostrando a glória, né, da sua missão, já que o seu ministério ele recebeu dons especiais para isso, revelações especiais para isso, né? Esse é o objetivo de Paulo. Então, não é outro objetivo de estar querendo denegrir ou perseguir ministérios, fé de ninguém, mas ele deixa bem claro, eu estou falando isso aqui porque estou glorificando, exaltando o ministério que ele recebeu. E depois disse também que, vivendo na esperança daquilo que ele acreditava, né? Ele falava tudo aquilo, não para que diminuir, né? Execrar os judeus, ou obviamente, falar mal por falar mal, simplesmente falar mal dos judeus por falar mal, não era isso. Paulo deixou bem claro que fazia isso, exaltando o seu ministério, para provocar uma espécie de ciúme, ou seja, um interesse da parte do judeu por aquilo que ele pregava, um interesse de querer conhecer mais profundamente a pregação que ele fazia sobre Jesus Cristo, sobre a nova aliança, sobre o período de graça abundante que o Senhor estava concedendo. Esse era o objetivo, né? Então, hoje, dando continuidade a esse raciocínio, nós temos aqui a pergunta 3 e a 4. A 3 diz assim: o que simboliza a aceitação dos judeus comparando a sua rejeição? Os judeus rejeitaram a aliança que Deus fez com os pais, né, os patriarcas, a aliança que Deus fez com Abraão. Os filhos de Abraão não conseguiram cumprir à risca essa aliança, né? Sempre metade dos filhos iam numa direção diferente. Da mesma forma, os filhos de Israel.
chegando ao ponto de Deus tirar uma tribo só como remanescente, que foi a tribo de Judá. E daí por diante. E os próprios judeus, morando em Jerusalém, não conseguiram guardar a aliança ao ponto de Deus ter que usar como juízo, como consequência dos seus atos, o envio do rei de Babilônia, Nabucodonosor, para o castigo merecido deles, né? Já que eles estavam assim muito... Só tinha uma forma deles aprenderem, era com aquele castigo babilônico, né? Então, quando a pergunta faz aqui o que simboliza a aceitação dos judeus, a aceitação de Jesus, a aceitação da verdade, a aceitação, né? Comparando a sua rejeição, a rejeição da verdade, a rejeição da aliança, a rejeição de Cristo. O que simboliza isso? Romanos 11:15 diz: pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida eterna, vida dentre os mortos? Vejam bem, né, que conclusão Paulo está dizendo. Ora, se a rejeição dos judeus significou a oportunidade para que os gentios, né, os judeus rejeitaram a vida eterna, né? E quando eles rejeitam a vida eterna, esse claro vai ter que ser preenchido por alguém, não é mesmo? E aí, a oportunidade o Senhor vai dar a quem? Se os judeus a quem ele escolheu no primeiro momento rejeitaram, ele vai dar àqueles que eles achavam indignos, aos gentios. Então, a rejeição dos judeus à aliança, tal, a palavra de Deus, a verdade, vai significar a salvação de outros, os gentios, né? E ele diz bem claro, o que será então da sua aceitação? Então, se um judeu aceita Jesus como seu salvador pessoal, como o verdadeiro Messias prometido nas escrituras que estavam nas mãos deles, se eles aceitam isso, ora, é vida certa para eles. Então, ele diz bem claro aqui, ó, é vida dentre os mortos. Porque para o sentido espiritual das escrituras sagradas, aqueles que estão no mundo, que não estão em Deus, estão como mortos, no sentido espiritual. O homem está vivo, está andando, está respirando, está trabalhando, saudável, mas diante da escritura sagrada é como mortos, porque para Deus, esta vida que nós vemos aqui, não é a vida que ele criou, não é a vida ideal que ele idealizou desde o princípio. Isso aqui é uma sobrevida. A vida mesmo para Deus é a eterna. Então, na maioria absoluta dos versos bíblicos, quando fala de morte e de vida, principalmente quase 100% dos versos bíblicos do Novo Testamento, quando fala de morte, está falando de morte eterna. Quando está falando de vida, está falando de vida eterna. Então, quando Paulo está falando aqui, falando que os judeus que aceitam Cristo como seu salvador pessoal, por meio de quem Deus nos oferece a vida eterna, a sua rejeição significa perdição, a vida que era para eles está cedendo para outros. E a sua aceitação significa que eles vão receber a vida vivendo num planeta onde aqueles que não estão ligados a Deus, mas ligados ao mundo, estão todos mortos. São como zumbis. Está vivo, mas para a vida eterna estão mortos. Então, essa é a mensagem que Paulo está passando para nós aqui. Continuando, amados, vamos para a quarta pergunta, a segunda pergunta de hoje, que nos traz aqui mais um importante questionamento. Que raciocínio verdadeiro faz Paulo sobre Israel e o seu remanescente, o remanescente de Israel? O remanescente que é tirado dentre a grande população, o grande número de israelitas. O verso que nós vamos buscar a resposta está aqui no versículo 16.
Romanos 11:16 diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Ou, aqui no contexto aqui, Paulo está querendo dizer, também deveriam ser. Né? Esse é o contexto aqui, né? Esse é o raciocínio que Paulo está trazendo aqui para nós. Ó, Paulo está dizendo assim, ó, se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, e ele está trazendo aqui, falando diretamente para o judeu, que conhecia, através de liturgias, claramente essa tipologia, né? Essa é uma linguagem falada especificamente para o judeu entender. Porque o judeu, ele trazia o fruto da gratidão para oferecer lá no santuário, chamado de as primícias, o fruto a oferta dos primeiros frutos. E ele fala aqui de massa. A massa, obviamente, não era uma oferta de sacrifício de expiação, mas era uma oferta que você oferecia por oblação, né? De gratidão também, por exemplo, né? Que era quando você trazia a farinha, a massa. Uma massa que você oferecia lá como sacrifício agradável a Deus. Então, se a parte dessa massa era santa, os primeiros frutos, né? Se é santa massa, uma parte da massa era santa, o resto de toda a massa também é santa. É tanto que eles ofereciam, por exemplo, pegavam uma flor de efa de farinha, mais de 1 quilo de farinha. E aí ele tirava um punhado, aquele que cabia no punho, numa mão. Aquele monte ali era o que ia ser queimado sobre o altar de sacrifício. Né? Aquele que era queimado era santo, é só aquele punhado? Não, toda a massa. Toda a massa era, obviamente, santa. Não é só a primeira parte que é oferecida, toda a massa também o é. Então, se a primeira massa, fazendo a comparação aqui, como Abraão era santo, como Isaac era santo, como Jacó era santo, por que os filhos deles também não são santos? Né? Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês foram escolhidos para serem santos. Essa é a lógica. Então, quando vocês não são... aí ele cita um outro exemplo aqui, né? Se a raiz é santa, os ramos também têm que ser. Se a raiz de uma árvore é boa, vem de uma árvore que dá bons frutos, esses ramos vão dar bons frutos. Se uma árvore, vamos citar aqui o exemplo aqui de um pé de manga. Se um pé de manga que você espera que dele nasça frutos saborosíssimos, e aí a árvore não dá fruto, o problema dela está onde? Está na raiz. Desde a raiz, o problema está lá. É uma árvore que nasceu estéril. Está lá na raiz o problema. Então, tanto esse texto aqui está dizendo claramente que os patriarcas, aqueles que foram santificados, os seus filhos deveriam ser santos também. Assim como Cristo, a raiz, né? A raiz, a estrutura, o fundamento de uma árvore tipificado aqui por exemplo, na parábola da videira verdadeira, lá no capítulo 15 de João, Cristo diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem está ligado a mim, eu sou a videira, a raiz e o caule. Vocês que estão ligados a mim são galhos, ramos, vocês, né, terão vida se estarão ligados a mim e darão frutos. Então, Cristo faz ali, né, uma verdadeira alusão que Paulo também está explorando aqui. Assim como o livro lá de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, falando de Satanás no juízo final, né, de Satanás e dos seus seguidores, ele diz bem claro, naquele dia não sobrará nem raiz, Satanás, que é o cabeça, e nem os ramos que estão ligados a ele, ligados ideologicamente, pela fé, pela rebeldia a Satanás, ok?
Então, quando ele diz aqui, se a raiz é santa, os ramos também o serão, ou seja, deverão ser. Né? Esse raciocínio também, nessa linha de raciocínio, também fala Tiago, né? No livro de Tiago, lá no capítulo 3, ele diz assim, olha, vamos raciocínio aqui. De uma fonte só pode jorrar ou água doce ou água salgada. É uma das duas, não pode ser as duas ao mesmo tempo. Né? Se de uma fonte jorra água salgada, jamais a gente pode esperar daquela fonte alguma coisa boa. Se de uma fonte joga água doce, então dali vai ser água doce, não vai ser água salgada. É uma coisa ou outra. De um homem santo só deve sair coisas boas. Se você acha que um crente, um evangélico que professa acreditar em Jesus Cristo, você vê que da sua boca está brotando coisas, mentiras, maldições, equívocos, e das suas atitudes está saindo desonestidade, coisas ilícitas, você pode ter certeza que aquela pessoa não é cristã. Ela não é. Ai, mas foi só um caso isolado. Não é, porque não sai de uma fonte, o texto bíblico é absoluto. Não pode sair de uma fonte boa algo ruim. É o que Paulo aqui, de certa forma, embora Paulo esteja indo numa outra direção, mas o princípio é o mesmo, Paulo está dizendo que se a raiz é santa, os ramos também têm que ser santos. Então, como é que os antepassados foram santos e aquela nação de judeus que estavam ali, se a raiz de Deus era santa, se Deus, né, a orientação da verdade da palavra era santa, por que aqueles judeus não estavam sendo santos? Denunciado por Cristo. Raça, né? Essa geração de judeus é uma geração adúltera, perversa. É o que Cristo denuncia. É o que Paulo está denunciando, porque aqueles judeus ali estavam perseguindo os cristãos até a morte. Né? Então era algo que eles estavam denunciando. Como Cristo falou assim, rapaz, vocês dizem que são filhos de Abraão. Mas vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem de Abraão, vocês não estavam planejando me matar. Se vocês fossem de filho de Abraão, vocês tinham a fé de Abraão para obedecer. E aí não foram poucas as denúncias que Cristo falou nesse sentido. Falou quando falou de Moisés também, né, o antepassado deles, né, que naturalmente era uma das raízes dele. Embora o texto esteja falando no contexto espiritual também aqui, raiz no sentido Cristo, né? Se Cristo é santo, se a raiz é santa, por que nós também não seremos santos? A gente vai agora priorizar a carne e não o espírito, por meio do qual o homem é santificado. Então essa é a mensagem que Paulo está passando aqui para principalmente os judeus que estão na igreja cristã em Roma.